17 de julho de 2007. Esse dia marcou o Brasil para sempre. Um voo que era para ser só mais um, rotineiro, acabou virando o maior desastre da história da aviação brasileira. Hoje, a gente vai mergulhar na sequência de falhas que levou à tragédia do voo TAM 3054. 199. Guarda bem esse número. Ele não é só uma estatística. Ele representa vidas. 187 pessoas que estavam no avião e mais 12 que estavam em terra. É uma perda gigantesca, uma cicatriz que o país carrega até hoje. Então, vamos voltar no tempo. Imagina a cena. Uma noite de terça-feira, chuvosa em São Paulo. O voo 3054, que saiu de Porto Alegre, está chegando para pousar em Congonhas, o aeroporto mais cheio do Brasil. Só que o avião não parou. Ele tocou o solo, mas continuou. Atravessou a pista inteira, cruzou a Avenida Washington Luiz, que é super movimentada, e bateu com tudo num prédio da própria TAM e num posto de gasolina, bem no meio da cidade. A pergunta que todo mundo se fez foi: como? Como um pouso de rotina vira uma tragédia dessas? E a resposta, a gente vai ver, não é simples. Não foi uma única coisa, mas uma soma perigosa de problemas. Uma tragédia que, para muitos, já estava anunciada. Para entender o que aconteceu, o primeiro passo é olhar para o lugar onde tudo se desenrolou, o aeroporto de Congonhas. Olha, Congonhas sempre foi um aeroporto complicado. A pista principal é curta, sabe? E fica ali espremida no meio da cidade, sem área de escape. Não tem margem para erro. E para piorar a situação, naquele dia, a pista tinha sido recapeada fazia pouco tempo, mas faltava o principal, as ranhuras, o tal do grooving, que serve para escoar água. Resultado, com chuva, a pista virava um sabão. Essa frase aqui diz tudo, né? Vindo de um piloto, dá para sentir a tensão. A pressão de pousar ali com uma margem de segurança mínima era uma coisa real do dia a dia deles. E o perigo não era só uma teoria. Um diazinho antes, um outro avião, um ATR-42, aquaplanou e saiu da mesma pista. Por sorte, ninguém se feriu gravemente. Mas foi um aviso, um alerta claro, gritante, que, infelizmente, foi ignorado. Ok, então a gente já viu o problema da pista. Mas não era só isso. A aviação brasileira como um todo vivia um momento de puro estresse, e isso respingava em tudo. O Brasil passava pelo famoso apagão aéreo. Aeroporto lotado, atraso o tempo todo, um caos. Isso botava uma pressão enorme nas companhias aéreas, que estavam crescendo a todo vapor. E essa pressão caía nas costas de todo mundo, claro, inclusive da tripulação. E com essa pressa toda para crescer, a TAM acabou acelerando o treinamento dos pilotos que estavam mudando para o Airbus A320. Dá para ver aqui? Na teoria, eles tinham até mais horas do que o recomendado. Mas na prática, no simulador, nas horas de cabine, o treinamento era bem menor do que a Airbus sugeria. E tem mais um detalhe interessante. Naquele voo, os dois pilotos eram comandantes, experientíssimos. Mas essa configuração de dois capitães juntos é incomum e pode complicar a dinâmica ali na cabine, sabe? Principalmente no momento de alta pressão, como um pouso difícil. Bom, e tudo isso nos leva para o momento do pouso. Para um procedimento específico e para uma decisão que, infelizmente, se mostrou fatal. E tudo isso por causa de uma falha mecânica no avião. Vamos lá. O reversor é basicamente um freio do motor, que ajuda o avião a parar mais rápido. E o avião, no voo 3054, decolou com o reversor do motor direito quebrado, inoperante. Podia voar assim? Podia, a regra permitia. Mas, claro, exigia um cuidado e um procedimento totalmente diferente, ainda mais para pousar em Congonhas com chuva. E aqui está o pulo do gato. A Airbus tinha acabado de mudar o procedimento para essa situação. O jeito antigo de fazer, mexendo só no manete do motor que funcionava, já tinha dado problema em outros acidentes, era fácil de errar. Por isso, criaram um procedimento novo, mais padronizado, mais seguro. Só que o procedimento novo, o mais seguro, consumia 55 metros a mais de pista. E numa pista curta como a de Congonhas, molhada, 55 metros parece muita coisa. Então, o piloto, que era muito experiente e mais acostumado com o jeito antigo, provavelmente pensou: vou fazer do jeito que eu sei, que economiza a pista. Foi uma decisão com boa intenção, com certeza, mas que acabou sendo o começo do fim. E aí, no momento do pouso, tudo se juntou. A pista perigosa, a pressão do sistema todo, o treinamento apressado e essa decisão arriscada. Foi a tempestade perfeita. Aqui a gente vê a cascata do desastre. Como o piloto estava focado em usar só o reversor do motor esquerdo, o manete direito do motor com reversor quebrado ficou para frente, em posição de acelerar.
Com isso, os spoilers, aquelas placas na asa que ajudam a frear, não abriram. E sem os spoilers, os freios automáticos também não funcionaram. O resultado foi catastrófico. O motor tentando frear e o outro acelerando. O avião virou para a esquerda sem controle nenhum. E o mais trágico é que tinha uma última chance de evitar tudo isso. A Airbus já tinha criado uma atualização de software, um alarme que soaria na cabine avisando que os manetes estavam na posição errada. Mas essa atualização não era obrigatória. E o avião do voo 3054 não tinha. Os pilotos não receberam nenhum aviso. O que veio depois foi um choque para o país inteiro. A tragédia abriu um debate enorme sobre segurança na aviação e deixou uma marca que não se apaga. O relatório final do CENIPA apontou sim, o erro dos pilotos com os manetes como a causa principal. Mas, e isso é muito importante, o relatório também listou todos os outros fatores que contribuíram. O estresse, o procedimento falho da Airbus, a falta de infraestrutura em Congonhas, não foi uma coisa só. A partir dali foram feitas 82 recomendações de segurança para que algo assim nunca mais acontecesse. No lugar onde o avião bateu, hoje existe a Praça Memorial 17 de Julho. E bem no meio dela tem uma amoreira. Essa árvore sobreviveu ao impacto, ao fogo e virou um símbolo muito forte de resiliência, de recomeço e principalmente de memória. A história do voo TAM 3054 é um lembrete muito duro de que a segurança aérea é como uma corrente. Cada elo importa. O aeroporto, o avião, o treinamento, os procedimentos. Se um elo quebra, a tragédia pode acontecer. E a pergunta que fica para todos nós é: como a gente faz para que as lições de uma tragédia como essa nunca, jamais sejam esquecidas?